O vídeo de hoje é papo reto, natureza e matemática na prova do Enem. A verdade é que nessa prova você e acabou o vídeo, não. É difícil fazer um vídeo sobre isso. Mas natureza e matemática é o principal problema. Tanto é que, não sei se você sabe, mas o índice de desistência dos alunos que fazem o Enem todos os anos, de um domingo para o outro, é altíssimo, né? A pessoa o que acontece em prática com quem não estudou nada? O cara tá inscrito no Enem, ele vai igual, né? Ah, tô aqui nessa prova, eu vou ir. Aí o cara vai pra prova do Enem. No primeiro domingo ele faz a prova do Enem e ele já toma um talagaço. Que a gente sabe que o primeiro domingo, linguagens humanas, teoricamente é o mais fácil. Mas ele já toma uma porrada. Daí ele corrige a prova por meio dos gabaritos extraoficiais que estão na internet, porque o gabarito oficial não vai ter. O gabarito oficial só sai depois da segunda prova. E ele vê que foi mal e ele diz assim, se linguagens e humanas eu já me ferrei, imagina natureza e matemática. E ele nem vai pra prova. Nem vai. Tanto que eu garanto pra você, esse ano faz o teste. Se você fizer o Enem desse ano, no primeiro dia a sua sala vai estar lotada e no segundo domingo vai esvaziar. Vai ter menos pessoas. Sempre é assim. Por quê? Porque uma galera desiste no segundo domingo. Porque, cara, biologia, química, física e matemática já é a maior dificuldade da galera. As exatas como um todo já é a maior dificuldade. E aí você tem estudado nada, você nem quer começar a fazer a prova. Mas aí vem alguns pulos que eu tenho que ensinar aqui que podem ajudar. Em outro vídeo eu já falei sobre a lógica de eliminar absurdos. Aí na sequência, nos vídeos anteriores, procura para dar uma olhada neles. Se você ainda não viu, né? Nós já estamos na aula... Que aula é essa? Aula 6 dessa sequência? Acho que é a 6ª aula que eu gravo já sobre isso, hein? 6ª aula já sobre isso. Então procura os outros 5 vídeos antes aí pra você ter todas as dicas. E aí o cara, além de fazer aquilo, ele não sabe muito o que fazer, vai errar tudo. Qual que é a grande sacada? Na prova de natureza, e especialmente na de matemática, com menos acertos você consegue mais pontos. Tem esse ponto da TRI que pouca gente que não está estudando sabe, né? Vou te dar um exemplo então. Para você fazer hoje 800 pontos, que é um notão, 800 pontos no Enem, 800 de média você passa em medicina, né? Na imensa maioria das universidades, em ampla concorrência ou em qualquer cota. Então, 800 pontos em linguagens, você tem que praticamente gabaritar a prova. Fazer 45 ou 44, dependendo do ano. Não tem como fazer 1000. A prova do Enem não vale 1000. As pessoas acham que cada área vale 1000, a única que vale 1000 é a redação. Não, gabaritar linguagens te dá em torno de 800 e poucos pontos. Então tem que fazer 44 ou 45. Humanas, tem que fazer 43 ou 44. Alguns anos já deu para fazer 800 em humanas com 42 acertos, mas é raríssimo, é 43 ou 44 também. Praticamente gabaritar. Linguagens humanas é pau a pau ali a nota. Isso significa que se para fazer 800 pontos precisa disso, para fazer 700 pontos em linguagens humanas, você precisa ficar em torno de 40 acertos. 39, 40, 41, 38 talvez. É dificílimo fazer 700. O que acontece com natureza e matemática? Já muda a jogada. Para fazer 800 pontos em natureza, tu precisa de uns 40 acertos. Quer dizer que com 35, 34, 36, talvez já dê para fazer 700 pontos, com uma boa coerência. Percebe a diferença? E para matemática é ainda maior a diferença, porque matemática dá para fazer 800 pontos com 31 acertos. 32. Sério, 700 pontos dá pra fazer com 22, 23, 24 acertos. Então, as áreas têm esses pesos diferentes. Por isso que é um erro desistir de ir pro segundo domingo. Não, mas professor, eu tenho certeza que eu vou me ferrar, mas pode ser que você se ferre mais e faça mais pontos. Olha que doido. Vamos comparar linguagens e matemática. O cara que quiser fazer 800 pontos hoje em linguagens precisa gabaritar a prova. Gabaritar ou fazer 44. O cara que quiser fazer 800 pontos em matemática precisa fazer 31 ou 32 acertos. Com 35 ele garante 800 pontos em matemática com qualquer coerência. Olha a discrepância. Se quiser fazer 700 em linguagens, 38, 39, 40 acertos. 700 em matemática, 22, 23 acertos. Então, como é que você vai desistir de ir para a prova de natureza e matemática só que você vai acertar menos? Pode ser que esses menos acertos te deem mais pontos. Professor, mas como é que ninguém fala disso? Eu tô tentando falar. É que tudo que você vai encontrar no Enem a essa altura de campeonato vai ser para quem estudou. As últimas dicas, os conteúdos que mais caem. Ninguém tá falando desse ponto. Então, quando o cara vai pro Enem sem saber disso, a chance dele se ferrar é ainda maior. Não desista do segundo domingo, vai. Professor, mas é que se eu for muito mal, eu vou ficar triste. Não, perceba, não ir na segunda prova é só uma forma de auto-boicote. Você vai ter ido mal de qualquer jeito, só que você não ficou sabendo. Mas eu prefiro não saber. Mas você prefere perder a oportunidade de talvez ser aprovado no Enem? Quantas pessoas no Brasil
estão fazendo cursinho esse ano porque desistiram do Enem no ano passado e mal sabem que poderiam ter passado se tivessem ido no segundo domingo. Não, eu não teria como, porque eu já me ferrei no primeiro. Tu não sabe quantos pontos tu podia fazer no segundo. Tem gente no Brasil fazendo 600 pontos em matemática, acho que com 15 acertos. 15 de 45 fazendo 600. Tu não sabe porque tu não foi na segunda prova. Se você tá aqui vendo esse vídeo e você desistiu, porque você não tinha esse vídeo no ano passado, daí você desistiu, pois é, eu queria ter chegado em você antes. Eu tô tentando alertar faz tempo, mas esse ano eu cheguei, não desista. Vai na prova, tenta fazer o que der. Vai ser mais difícil? Vai. Tu vai conseguir achar mais respostas no texto como tu encontra em Humanas e Linguagens? Não. Mas natureza, ciências da natureza, biologia, química e física, tem muita questão teórica. Tem, não é só cálculo. Matemática é só cálculo. Ciências da natureza tem muita questão que o texto aponta para a resposta sim. O que você vai fazer? A mesma estratégia do vídeo anterior. Você vai ler o texto e vai procurar qual alternativa tem mais a ver com esse texto. A mesma estratégia da outra. Qual alternativa responde melhor esse enunciado que está nesse comando? E vai marcar, e vai tentar acertar. Você vai ver que você vai acertar muito mais do que você esperava. Porque a prova de ciências da natureza, por mais que seja mais conteudista, ela não é conteudista que nenhum vestibular. A prova do Enem não vem do nada e pergunta assim: qual é a função da mitocôndria? Não, ele traz um textinho falando sobre a mitocôndria, diz que teve uma pessoa lá que por um problema na mitocôndria da célula não sei o que, parou de fazer tal coisa. E aquele parou de fazer tal coisa te dá uma pista para qual deve ser a função da mitocôndria. Sempre é assim. Então, se você for na lógica, já consegue garantir algumas questões. Vai gabaritar a ciência da natureza assim? Não vai. Vai gabaritar a matemática? Porque eu faço com os cálculos. Eu vou ter que me virar. Tem muita questão de matemática que é só lógica. Eu estou trabalhando com os meus alunos, para quem não sabe, eu dou aula disso, eu dou aula de estratégia de interpretação para outras áreas, e eu sou, até onde eu sei, o único cara que faz isso. Eu separo a prova de matemática em duas disciplinas, matemática mesmo e lógica. Natureza é biologia, química e física. Matemática é só matemática, mas eu separo em lógica, porque eu mostro para os meus alunos um monte de questão que não precisa de matemática, é só saber somar. Se sabe somar e subtrair, somar e diminuir, o resto é lógica. Então, procura essas. Tenta resolver essas que não precisam de uma fórmula, não precisam de um conhecimento aprofundado, não precisam de análise combinatória, não precisam de não sei o quê. Não, começa por essas. Garante o acerto dessas. Dá para pontuar muito em matemática com poucos acertos, principalmente se você fizer o Enem e você acertar todas as questões que envolvem só lógica, mesmo que seu número de acertos não seja muito alto, a sua nota vai ser muito alta. Porque você vai ter uma coerência muito boa para aqueles acertos. Então vai na prova e tenta encarar. Não fica frustrado e com medo daquelas questões. Tem um monte de questão que assusta. Tem questão do Enem que dá aquele pavor, assim. Caraca, que questão é essa aqui, mano? Não sei o que é isso aqui. Tem muita questão que é assim. Mas, se você acertar as outras, você vai ter uma pontuação altíssima. Não desista, encare, tente resolver por lógica. Tente eliminar alternativas absurdas, use esse conhecimento a seu favor. Lembre que dá para conseguir muito mais pontos com menos acertos. Eu vou fazer uma aposta com você. Se você fizer a prova do Enem esse ano, o seu maior número de acertos não vai estar no segundo domingo. Não vai. Você vai ir melhor em acertos no primeiro domingo do que no segundo. Mas quando a sua nota for liberada em janeiro, eu faço uma aposta com você, salve esse vídeo para voltar aqui em janeiro. Tu vai me mandar uma mensagem dizendo assim: realmente, os meus acertos em matemática foram menores, mas a minha nota foi maior. Eu garanto pra você. Se fizer o que eu tô falando nesses vídeos, vai acontecer isso. Salve esse vídeo, volta aqui pra me contar depois. Eu tenho certeza que eu vou estar certo.